Glória a Deus, aleluias, a paz do Senhor, povo de Deus. Quero aqui estar compartilhando uma palavra com vocês. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. A Bíblia nos mostra aqui, irmãos, acerca de um jovem, um homem chamado Eutico. A Bíblia mostra que Paulo ele estava pregando e continuou a pregar até a meia-noite. A Bíblia também diz que havia um jovem que estava ali, porém estava no lugar errado. Ele estava em um lugar propício, em um lugar onde ele podia ser alcançado pela palavra, mas estava de forma errada. Estava no lugar certo, porém de forma errada. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele estava sentado numa janela, ou seja, estava, aleluias, diante do perigo. Aleluia, e quantas vezes nós nos colocamos em riscos? Quantas vezes nós mesmo nos prejudicamos? Aleluias, nos colocando em risco. Aleluias, a Bíblia diz aqui que aquele jovem caiu do terceiro andar. Entenda que, primeiro, ele está no lugar errado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que é na janela. Então ele cai. Louvado seja o nome do Senhor. Tomado de um sono profundo. Ou seja, ele foi vencido pelo sono. O sono aqui pode falar de quê? De cristãos que estão, aleluias, adormecidos, que estão precisando se despertar. Está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então aqui Eutico está nos ensinando que, aleluia, nós não podemos imitá-lo. Por quê? Porque se nós nos colocarmos em perigos, se nós cochilarmos, se nós dormirmos, estaremos sujeitos a cair. Está escrito: vigiai e orai, para quê? Para não entrar. Aleluia, por quê? Porque se entra, cai. E quem cai? Aquele que entra. E quem entra? Aquele que não vigia e não ora. Aleluia. Eutico não vigiou, por quê? Porque estava no lugar errado, estava se colocando em perigo, estava numa janela. Ele tinha a oportunidade de ouvir Paulo, quem sabe ali pregando, mas não, escolheu ser tomado pelo sono. Deus te colocou nos lugares certos, mas escolha, aleluia, ser vencido, não escolha ser vencido pelo sono. A Bíblia diz, no versículo 9, aleluia, que Eutico foi tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Ou seja, primeiro ele está no lugar errado, na janela. Ele é tomado pelo sono, aleluia, e é levantado morto. Entenda que hoje você pode dizer: não, tá tudo bem, eu estou apenas dando um tempo, eu apenas, aleluia, estou cochilando. Mas entenda que este pouco tempo que você está cochilando pode custar a tua vida. Entenda que Eutico foi levantado morto. Aleluias. Entenda que aquilo que ele fez, se colocando em perigo, estando no lugar errado, sendo vencido pelo sono, custou a vida dele. Aleluia. Então entenda que enquanto você dorme, enquanto você brinca, enquanto você cochila, enquanto você diz: não, tá tudo bem, deixa pra lá, Jesus está demorando a voltar. Enquanto você cochila, você está colocando a sua vida em risco, a tua vida em jogo. E Paulo vai continuar dizendo, a Bíblia vai continuar dizendo: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele
está. Entenda que Paulo ele estava em cima. Sim, em cima. Está escrito, aleluias, havia muitas luzes nos cenáculos onde estavam assentados. Eutico caiu do terceiro andar. Só que no versículo 10, Paulo está descendo. Entende? Paulo é um líder influente. O apóstolo dos gentios não é qualquer um que está descendo por um jovem. Paulo é capaz de pregar em cima por muitos ou para muitos, mas é capaz de descer por um. Entenda que pregador que sobe para pregar, mas não desce para estender a mão, não pode ser chamado de missionário. Pode ser chamado de pregador, porque fala, mas não de missionário. E a Bíblia nos deixa bem claro que a nossa fé deve ser acompanhada de obras. Então Paulo está pregando fé, mas está descendo obras por um jovem. Entenda que muitos hoje desprezam, aleluia, por quê? Porque visam quantidade. Se é um que está caído, amém, a obra está crescendo, eles não ligam, porque olham para a quantidade. Mas Paulo não. Paulo poderia continuar o discurso, não, eu vou continuar pregando, tem gente aqui para me ouvir, eu vou me importar com um que caiu? Paulo se importou com um que caiu e prestou socorro. Pregador, pastor, que diz, não, é só mais uma ovelha e não vai atrás, não busca, tanto faz, não pode ser chamado de pastor. Porque o mesmo Paulo que tem a capacidade e a coragem de subir para pregar, de estender o seu discurso até a meia-noite, é o mesmo que tem ousadia, amor para descer por um. Aleluia. Então pense duas vezes, antes de querer ser pastor, antes de querer ser um líder, porque você vai ter que cuidar de um rebanho como quem vai prestar contas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 a Bíblia fala, depois que ele foi levantado morto, Eutico, a Bíblia fala no versículo 12, e levaram vivo o jovem, aleluia, e ficaram não pouco consolados. Ou seja, aquele homem ressuscitou depois que Paulo desceu. Quantas pessoas continuam mortas, caídas, fracas, por quê? Porque não tem um que vá atrás, porque não tem um para se humilhar por elas. Elas continuam mortas, por quê? Porque não tem ninguém para descer por elas. Paulo desceu por um, e por isso Eutico, depois que Paulo desceu, foi levantado vivo. Aleluia, entenda que enquanto você se acostumar em só subir para pregar, em só ocupar uma posição de honra, e nunca querer se humilhar um pouquinho por almas, possivelmente muitos vão morrer por nossa causa. Enquanto não descermos como Paulo, descer fala de humilhação. Paulo era um grande apóstolo, mas está descendo por um jovem. Eutico, aleluia. Então a Bíblia fala, e levaram vivo o jovem, depois que Paulo desceu. Entenda que muitos podem sim, irmãos, voltar à vida, se a gente se humilhar por eles, se a gente descer por eles. Mas a gente só quer saber dos congressos. A gente só quer saber de estar em cima, no cenáculo, pregando em lugares altos, mas não quer descer por causa de almas. Entende? E Paulo nos ensina, irmãos, seja capaz de pregar em lugar estabelecido, em cima, mas desce por vidas, desce por um. Cristo desceu por um leproso depois de ter pregado no monte, para uma multidão. Entende? Aleluia. Então nós temos que descer por um. Louvado seja o nome do Senhor se necessário for. Pregue para um se necessário for. Não se prenda à multidão, seja como Paulo. Aleluia. E a Bíblia fala, e levaram vivo o jovem. Só que eu quero deixar um conselho para você. Não pense que porque Eutico se levantou vivo, que você pode se acostumar com o teu sono, com a tua distração. Por quê? Porque nem sempre você vai ter um Paulo que estenda a mão. Às vezes muitos dormiram, morreram e não se levantaram mais, foram apóstatas, deixaram a fé, acomodaram com o sono. Muitos conseguem se levantar outra vez, mas nem todos. Aleluia. Muitos se tornam apóstatas. Então entenda que Eutico foi levantado. Aleluia. Mas não pense que porque Eutico foi levantado vivo que todos vão se levantar. Às vezes o sono vai nos custar uma vida, irmãos. A distração vai nos custar a vida. E a Bíblia fala que depois que levaram vivo o jovem, eles ficaram não pouco consolados. Ou seja, eles foram consolados porque Eutico estava ali, novamente vivo. E eu quero te perguntar, o que te consola? É ver Eutico caído ou ver Eutico se levantar?
Quantas pessoas hoje é consolada pela queda do irmão? São consoladas porque viu o irmão caindo, viu o irmão pecando, viu o irmão, né, no lugar errado, na janela. Aplica isso para a sua vida. Quantas vezes nós somos consolados em ver o mal do nosso irmão, em ver que ele está sendo dominado pelo sono, em ver que ele está, certo, no lugar errado, que ele está correndo um risco, se pondo em perigo como o Eutico se pôs, ao invés de nós nos consolarmos como estes que consolaram porque ele estava vivo. Que o nosso consolo seja ver quem está morto se levantando de novo. Que o nosso consolo seja ver quem está fraco tendo força de novo. Que o nosso consolo seja ver os jovens, os Eudicos que estão à nossa volta, sendo levantados de novo. Não se console na desgraça dos outros, na angústia dos outros, na tristeza dos outros, na queda dos outros, no pecado dos outros. Não, mas se console, porque Deus pode levantá-los de novo. Talvez você seja esse Eutico que teve a oportunidade de estar perto de Paulo, que teve a oportunidade de estar no lugar certo, mas se colocou em perigo no lugar errado. Entende? Aleluias. E acabou sendo dominado pelo sono, caiu, e hoje você está morto espiritualmente. Mas Cristo desceu, aleluias, de um lugar alto como Paulo, por causa de nós, por causa de quem está morto. Morto em seus pecados, morto em suas vontades, em suas culpas. Aleluias. Então creia que Deus quer te levantar. Deus quer te levantar vivo, tirar você desse sono profundo. Não, tá tudo bem, isso aqui é só mais uma coisinha, não vai interferir na minha salvação. Eu tô na janela aqui, mas tá tudo bem, mano, não tem perigo não, tem. Eu digo, uma hora você pode ser dominado pelo sono. Não, não tem perigo, tem. Pode custar a sua vida. Quem sabe na cabeça de Eutico, não tem perigo. Mas teve, custou a vida dele. Mas ainda bem que houve um homem de Deus capaz de descer por ele. Cristo desceu por você. Ele sabe que você pode ser tomado pelo sono. Mas ele quer te levantar. Aleluia. Ele quer te levantar. Porque está escrito, ele levanta do pó os pequenos. Salmo 103. E está aqui, ó, levantando o Eutico agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra. E seja consolado, irmãos, quando alguém se levanta, não quando alguém é abatido. Porque nós somos tendenciosos a desejar o mal. Nós somos miseráveis que querem o mal, ao invés de querer o bem das pessoas. Se nós formos olhar ali em Cantares, quando a amada, que simboliza a igreja, perde a presença do amado, já que o amado vai embora, as amigas da amada chegam e diz: para onde foi o teu amado? Diga-nos e vamos procurar com você, está em Cantares. Ou seja, diga-nos que nós vamos procurar com você. Ou seja, eu estou disposto a fazer com que você recupere a presença. Mas diga onde ele está, diga onde você perdeu a presença. Aleluia. Eutico, aleluia, foi levantado vivo. E foi consolo para muitos. Aleluia. Fique com essa palavra e que Deus abençoe você.